Escrito em 1966, quase no fim da vida do missionário jesuíta, historiador, antropólogo, etnólogo e linguista, o livro faz uma reflexão a partir da teologia do século XX. Uma reflexão crítica, nomeadamente sobre a forma como, em certas épocas, quer o poder colonial, quer os missionários, lidavam com as culturas locais. O livro continua muito atual, porque o autor, por um lado, apresenta muitos dados históricos sobre a história em Moçambique, desde o século XVI ao século XX, mas depois faz uma crítica, uma reflexão crítica sobre o sistema colonial de missão em vigor e apresenta também algumas alternativas para os tempos que correm. Mas ele é sobretudo importante porque nos coloca a história em perspectiva e por um lado ele tem uma visão muito positiva da presença portuguesa em Moçambique e dos missionários em Moçambique, mas consegue-nos transmitir que o sistema, tal como funcionava, não deu os resultados esperados ao nível da evangelização, porque houve uma falta de diálogo com as culturas e as religiões locais, o que não era possível na altura, não era possível até ao Vaticano II. O autor do livro foi missionário em Moçambique entre 1911 e 1916 e, como antropólogo, conheceu profundamente algumas culturas africanas. Defende, por isso, que a ação da Igreja tem de ter em conta a cultura, a língua e a religião local. Ideias que estavam um pouco avançadas em relação à sua época e que, com esta tradução, poderão servir de exemplo para os missionários dos dias de hoje. Eu penso que a história é sempre uma boa conselheira e nós, conhecendo o passado e os erros que foram cometidos e os métodos que foram usados, nós podemos renovar a missão e não cair nos mesmos erros, digamos assim. E por isso eu penso que o livro tem matéria suficiente também para provocar o debate e a reflexão ao nível da missão. Diria mais um estímulo do que outra coisa para que os missionários tenham um esforço de compreensão da cultura autóctone que não é fácil porque do ponto de vista antropológico são por vezes concepções que parecem totalmente incompatíveis com o cristianismo e com a mentalidade ocidental. Por isso exigem realmente um grande esforço de compreensão. E creio que nisso o Padre Silvestre foi realmente um caso notável de compreensão da mentalidade dos negros, dos pigmeus, desses povos africanos. Apresentado pelo historiador José Matoso, este livro, agora traduzido, será um elemento importante para os agentes de diálogo de culturas, que poderão encontrar nesta obra um estímulo para o diálogo na construção da paz. Para o historiador, o testemunho deixado neste livro é muito útil para perceber o colonialismo português. O Padre Silvestre tinha realmente o dom de se colocar do lado dos observadores. E, portanto, também aplicou isso à missão portuguesa, sem todavia deixar de a criticar porque não teve os efeitos que poderíamos esperar de um período tão longo de contato com os povos africanos como foi o português, foram para aí 400 anos. A tradução do texto permitirá também um acesso mais fácil à investigação, pois trata-se até à data uma obra desconhecida entre a generalidade dos portugueses.